Durante toda a minha infância, eu escrevia com uma letra muito ruim. Desde os meus 7 anos, desde o primeiro ano, da primeira série, eu me lembro de fazer cadernos de caligrafia. E era horrível na minha casa, com a minha mãe. As piores lembranças que eu tenho são... Aliás, tem outras piores, mas essas eram ruins. Eu estudava de manhã, morava num sítio. E naquelas tardes de sol maravilhosas, com vento, pensa... numa criança que não tinha computador, não tinha tablet, não tinha nada. Tudo que tinha era brincar fora de casa nos dias de sol. À tarde, depois da escola. E justamente naquelas tardes eu tinha que ficar sentado com a minha mãe ao lado, fazendo caderno de caligrafia. Eu escrevi inúmeros cadernos de caligrafia. Nunca consegui corrigir a minha letra. Na primeira série, na segunda, na terceira, na quarta. Na quinta série, sempre fiz cadernos de caligrafia. E depois, lá pela sexta série, eu desencanei completamente. Também minha mãe desistiu, também os professores desistiram. E ali já era uma situação um pouco diferente, que a gente estudava em escola pública e as escolas públicas eram muito boas até então e naquele momento estavam passando por uma transição onde estavam deixando de ser boas para entrar nesse período de maior dificuldade, que é o que se vive até hoje. E ali naquele momento eu fui desencanando da minha escrita. E comecei a escrever em letra de forma. Só escrevia em letra de forma. E tudo maiúsculo. E ainda assim, a letra era bem feia. Quer dizer, era suficiente para entender, mas não era boa. E essa questão de escrever mal, de não conseguir escrever bem, foi muito ruim para mim. Me fez desistir um pouco de estudar, desistir um pouco de seguir adiante com algumas matérias. Então... era desagradável para mim escrever, era desagradável para mim estudar, era desagradável para mim estar na escola. E foi assim, eu fui essa pessoa com a letra horrível. E eu estou contando isso para você porque isso pode ter acontecido com você, ou isso pode estar acontecendo com um filho seu ou com alguém que você conheça. E essa questão da letra é bem sensível. A pessoa sempre fica com um certo receio, com uma certa dificuldade por conta da sua letra. E aí, para os professores de plantão, eles vão saber e vão concordar comigo. Nem sempre é possível corrigir a letra da criança com um caderno de caligrafia. E nem com outras técnicas também. É uma sombra, uma pequena sombra que a criança vai carregar com ela por muito tempo. Pois é, e acaba causando dificuldades, como foi para mim também. E hoje as coisas mudaram um pouco, tá bom, se escreve menos na escola, né? Mas ainda assim a escrita é muito necessária. Pois é, essa questão da escrita sempre foi um peso para mim. Mais tarde, com o computador, eu deixei completamente de escrever à mão. Só escrevia no computador. Comecei a estudar, criar textos, criar materiais, mas sempre no computador. Anotações, sempre no computador. Na verdade, o computador para mim foi maravilhoso porque foi a saída. Foi a saída para a questão da letra ruim. Então, lá em 1990, em algum momento ali, eu tive o primeiro computador e aí podia imprimir as folhas de trabalho da escola, podia entregar elas assim. Mas esse peso da escrita sempre ficou comigo. Mas eu desisti, eu não fiz mais questão de escrever. Nunca mais quis escrever no papel.
Eis que um dia, durante um módulo de pedagogia sistêmica, que foi um trabalho que a Angélica Olveira trouxe para o Brasil, e era um módulo com ela, Angélica Olveira, do trabalho da constelação familiar nas escolas do México, que eu até vou deixar o link aqui do material dela, caso você tenha interesse. Então eu estava nesse módulo, e eu estava participando dessa pós-graduação de pedagogia sistêmica, e algo foi feito em um desses dias, mas era uma constelação que eu estava como representante ou fazendo algum exercício, mas eu não sei de verdade o que aconteceu naquele dia. Eu sei que eu participei naquele dia. Sem intenções, eu estava simplesmente participando dessa pós-graduação. E eu participei dessa pós-graduação porque a escola foi algo muito mal resolvido para mim. Então essa pós-graduação foi fantástica, nesse sentido. E nesse dia, eu voltei para casa e talvez fosse um sábado, e me deu vontade de escrever. E eu peguei um papel e comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, eu vi que a minha letra fluía e acontecia de uma forma que eu nunca tinha visto. A minha letra era perfeita. A minha letra era mais bonita do que muita letra bonita e boa que eu já tinha visto. Sério, era perfeita, era incrível. Tá, tem escrita mais bonita, lógico, mas era muito boa. E eu lembro que eu continuei escrevendo, manuscrito, não letra de forma não, manuscrito mesmo. E eu ficava escrevendo, e eu ficava olhando, eu escrevendo assim, eu ficava escrevendo. Foi uma realização para mim, foi uma libertação. Eu falei, nossa, olha, eu escrevo. Que incrível. E foram passando os dias, eu fui escrevendo e eu comecei a notar que em uma parte do tempo a minha letra ficava muito parecida com a letra do meu pai. E dali eu continuava escrevendo, estava com uma letra da minha mãe. Parecia a letra da minha mãe, letra do meu pai, letra da minha mãe. E foi passando o tempo. E a minha letra nunca mais voltou a ser ruim. Hoje, se eu pego um papel e se eu começo a escrever, se eu escrevo muito rápido, ela fica um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais desajeitada. Mas se eu escrevo assim, numa velocidade normal, a minha letra fica perfeita. Então, isso aconteceu. É claro que eu não tinha nenhuma intenção de resolver a minha questão com a escrita, não tinha nenhum investimento nisso, e, portanto, eu não sei também nem como isso aconteceu. Então, se você me pergunta hoje, eu tenho um filho e que tem uma dificuldade de escrita, como que eu faço? Eu posso te dizer, olha, tenta, experimenta uma constelação familiar. Até se for possível, vem fazer com a gente, mas de verdade eu não sei. E também não tenho nenhum caso de criança ou de adulto que eu fiz transformar a letra, que eu ajudei e apoiei nesse processo. Talvez você seja a primeira pessoa. Mas eu sei que aconteceu. Então, isso foi muito maravilhoso e ver. Isso é constelação. Isso é constelação. Você está lá, de repente algo acontece e você tem um entendimento ou algo na tua vida se resolve e aí vão falar assim, agora comprova isso cientificamente. Não. Eu amo ciência, eu sou apaixonado por ciência.
Eu sou um pouco reativo aos pseudocientistas, aos crentes da ciência, vamos dizer assim, né? Que estão tornando, sempre houveram, que tornam a ciência uma religião, um dogma. Mas enfim, comprova isso cientificamente. Tá bom? Alguém um dia pode se empenhar em comprovar isso cientificamente. Mas para mim bastam os resultados. E podem falar mal, pode falar o que quiser. Mas é isso. E a gente não precisa sair divulgando por aí. Eu estou gravando esse vídeo, aliás, e isso aconteceu comigo, eu acho que já tem mais de 5 anos. Isso deve ter sido lá em 2017, alguma coisa assim, 2018. Eu nem lembro, na verdade, quando foi. Não importa, nem quando foi, nem como foi. Mas importa que simplesmente aconteceu. E talvez se eu tivesse ido lá e dissesse, olha, eu quero transformar, quero mudar a minha letra, talvez não tivesse acontecido. A vida é assim, essas coisas são assim. Você tem o fogo quente nas mãos. Você tem essa possibilidade. E depois o resto, tudo que se faz, são só cinzas. Aquilo que se fala, não sei o quê, constelação, será que funciona, será que não funciona? Funciona. E pode não funcionar também. Tudo vai depender. Não importa. Mas nesse sentido, para mim, resolveu. Foi um presente. Imagina eu escrevendo com a minha letra redondinha, linda, com a minha caneta. Impagável. E sem me esforçar, todos aqueles anos de caligrafia, e agora resolvido assim. Sem esforço nenhum. É claro que eu tive um esforço, tive que ir até lá, participei dos grupos, claro. Mas uma intenção, um esforço, uma vontade de fazer algo? Não, nada. E quantas coisas, quantos assuntos se resolvem assim com a constelação? Alguns você precisa se esforçar um pouco mais, alguns doem, alguns são difíceis, é verdade, muito doloridos. Mas uma boa parte deles simplesmente acontecem assim. Por isso que você vai ver por aí pessoas falando, nossa, mas aconteceu que o meu relacionamento se resolveu. Mas aconteceu que eu tinha uma dificuldade absurda com a minha mãe. E depois de um tempo, minha mãe continuou sendo ela, eu continuei sendo eu. Mas nós dois estávamos bem. É assim. E você já teve alguma experiência com a constelação? Ou você tem raiva da constelação? Ai, não, isso pra mim não. Tá tudo certo também. Cada um faz aquilo que pode e segue a vida como dá. É isso. Se você teve uma experiência ou se você não teve, se você quer deixar uma crítica, fica à vontade. Escreve aqui embaixo, deixe seu comentário pra gente. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta também, estou aqui à disposição para te responder. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui só para sinalizar para a gente que você está gostando. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu. Faz esse favor, porque assim você ajuda a gente a divulgar mais esse material, esse trabalho. E também você vai ficar informado sempre que nós postarmos novos vídeos por aqui. Quero deixar um grande abraço para você e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!